Eis que meio que contra a vontade da Nvidia, a RTX 4060 Ti de 16GB foi lançada. Lançada de uma maneira diferente, sem a maioria dos reviews no Day One, sem lojas fazendo pré-venda, sem muita informação ao longo da internet, de uma forma com que esse é o flop mais perto do pior flop dessa geração, que é o da 4080, que foi deslançada. Mas o que a gente vai trazer para vocês é basicamente o seguinte: a demonstração de que essa 4060 Ti de 16GB era absolutamente desnecessária, e a gente já tinha dito isso, a gente fala sobre isso desde a 3070, de achar que 16GB vai salvar a placa, não vai salvar a placa. A mesma coisa vale para a 4060 Ti. A gente vai explicar para vocês por que isso acontece, e a gente vai trazer os números meio que comentados dos reviewers de lá de fora, o Hardware Unboxed, Tech Power Up, comparar os números deles para que a gente entenda que, apesar de algumas pessoas, alguns reviewers, tentarem fazer parecer com que a de 16 GB tem uma maior longevidade, eu vou tentar demonstrar para vocês por que você não deve levar isso muito a sério. Windows 11 original e completo no seu PC em 3 passos. 1. Dividimall.com, compra o Windows 10 com o cupom PCF25 para você ganhar 25% de desconto, ele vai sair por R$ 86. 2. Você vai no seu sistema, coloca a ativação, joga a chave que você vai receber por e-mail e ativa o Windows, agora ele é original. Passo 3. Agora que ele é original, você consegue atualizá-lo para o Windows 11 também original gratuitamente. Eu vou te dar mais uma dica de graça. Com o mesmo cupom PCF25, 25% de desconto para ter o Microsoft Office 365. E aí, meu amigo, o seu Windows vai estar completaço. Antes de chegar nos reviewers propriamente ditos, eu preciso fazer uma analogia para que vocês compreendam qual que é a atribuição da VRAM e ter mais VRAM, não ter mais VRAM. O que isso pode acarretar para você? Imagine que você tenha um carro com um motor que vai determinar a velocidade que você consegue chegar, quão rápido ele consegue ser. Ao mesmo tempo, esse carro não é só motor. Ele tem um espaço interno, a mala, ele tem a quantidade de pessoas que você pode levar e a quantidade de outras coisas que você pode levar, de utensílios. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não pode determinar o carro único e exclusivamente pelo motor, e nem único exclusivamente pelo espaço interno e pelo bagageiro. Você tem que ter um bom dimensionamento, porque quanto mais pessoas e bagagem você leva, menos o motor consegue se desenvolver, porque ele vai estar mais pesado. Da mesma forma, se você colocar um super motor e uma quantidade de pessoas super limitada, como no carro de Fórmula 1, ele pode não atender às suas necessidades. Então, o segredo todo é o dimensionamento. E baseado nesse dimensionamento entre o motor e a necessidade que você tem, é que você vai saber o quanto que é ideal de vagas no carro, mala e motor. Trazendo isso para a nossa realidade de placas de vídeo, não adianta, pessoal, você ter uma placa extremamente rápida, com motor muito rápido, e uma quantidade de VRAM pequena. Essa quantidade de VRAM vai fazer com que esse motor não adiante para você, porque ele vai precisar de textura, ele vai precisar de informações gravadas na cena 3D dentro do frame buffer. Isso tudo importa para atender a demanda de um motor, de uma GPU muito rápida. Mas quando você tem uma GPU não muito rápida, também não adianta você ter um espaço interno gigante se o motor não consegue carregar. Nós temos aqui uma 4060 Ti, que tem um motor muito semelhante a de uma 3060 Ti. Muitos dizem até que chega na 3070, mas vamos dizer que chega por ali. E a 3070 teve raríssimos problemas com os 8 GB, apesar do que as pessoas falam. E aí, quando a gente fala isso, muitas pessoas se frustram e dizem assim: não, a 3070 com 16 GB ia ser salva. Não ia, gente. Não ia. Os reviewers mundo afora com a 4060 Ti mostram isso. Só que o gargalo da 4060 Ti especificamente não é só VRAM. Então, você colocar mais VRAM não vai salvar a placa. Por quê? Porque nós temos um problema de barramento, ou seja, nós estamos falando de um barramento de 128 bits. Além desse barramento, o cache dessa placa, apesar de ser muito maior do que a das gerações anteriores, ele é dimensionado para 1080p, para um frame buffer de 1080p. Então não vai te salvar muito, cara. Quanto maior a resolução, vai faltar cache, vai faltar VRAM, vai faltar poder de processamento também. Então só aumentar a VRAM, não aumentar o poder de processamento. Como é que se aumenta o poder de processamento? Aumentando a quantidade de núcleos, aumentando o clock, aumentando o IPC, nada disso muda. Então não adianta. Não adianta você
pegar um carro que tem um motor 1.0 para 5 pessoas e colocar um bagageiro enorme, colocar espaço para 7, 8 pessoas, que ele não vai levar, ele vai render menos. Não é assim que se resolve as coisas, com um único detalhe. Realmente, em ocasiões que única e exclusivamente a quantidade de memória é o problema, você vai ter um ganho de performance. Esse ganho de performance pode chegar tanto em FPS médio, quanto em, principalmente nesses casos, em uma melhoria no 1% low, que são as quedas, tá? E os stutters. Isso acontece em raríssimos casos. E na maioria desses casos, só por conta de 2 elementos. Má otimização e o dedo da AMD. A AMD que é a marca que é super interessada em marketar, né? Em vender a ideia de que VRAM é o item que mais importa numa placa de vídeo por conta da 6750 XT de 12 GB, por conta da 6800 que compete com a 3070 de 16 GB. Só que, na verdade, ela artificialmente encheu os jogos de VRAM, principalmente quando você liga o RT, para que a 3070 de 8 GB tenha problemas. E aí, gente, fica aquele negócio. A gente culpa o jogo ou a gente culpa a placa? O que eu diria para vocês é o seguinte: vamos para os testes do Hardware Unboxed para a gente chegar nessa conclusão se o problema era a placa 3070, 3060 Ti ou se o problema eram os jogos. Se o Hardware Unboxed tivesse testado 50 jogos, ele teria exatamente os mesmos problemas nos 5 jogos que eles testaram. Então, se eles testam 10 e 5 tiveram problemas, é porque eles escolheram a D desses 5. Se eles tivessem testado 50, seriam 45 sem problema nenhum e os 5 com problema. Só que esses 5 que tiveram problema foram nas seguintes situações. The Last of Us apenas em 1440p. Só que tem um detalhe. Em 1440p, no The Last of Us, você não iria render bem com a 4060 Ti de 16 GB. Você iria estar ali na casa dos 50 FPS. Gente, sinceramente, uma pessoa comprar uma 4060 Ti de que R$3.000, R$3.200, para rodar 1440p em 50 FPS, cara, a pessoa não tá muito bem, né? Então, o que acontece? É o que eu digo assim, às vezes, a matemática, os gráficos dos reviewers, eles nos levam ao engano. De achar que, bom, olha, que legal, nós saímos de 40 FPS para 48, pô, mudou a minha vida. Não, cara, não mudou. Você vai continuar não querendo rodar naquilo, você vai querer rodar sempre acima de 60 FPS pelo menos. E aí, na hora que você faz isso, o que você vai fazer? Você vai reduzir a textura pro alto, você vai reduzir a qualidade do jogo pro alto, ao invés de no ultra. Que é a mesma coisa que você vai fazer com a RTX 4060 Ti de 16 ou de 8. Porque você ainda não tá em 60 nem numa, nem noutra. A matemática permite dizer que, olha, nós temos um ganho aqui de 20% nesse caso. Beleza, 20% de quê? Horrível pra ruim pra caramba? Então, tipo assim, quando a métrica, a base, né, mínimo de performance é horroroso como esse caso, ganhar 20% não muda nada. Em outras situações, como o The Callisto Protocol, de fato a de 16 GB, ela vai te dar uma sobrevida bem melhor. Mas ainda vai rodar meio bronqueado porque o jogo é mal otimizado. Mas aqui, especificamente do The Callisto Protocol, eles usaram o Ray Tracing da mesma forma como usaram no Resident Evil 4, justamente porque o Ray Tracing em jogos que a AMD usa o Ray Tracing, ela enche a memória de vídeo, porque é onde ela tem toda a possibilidade de vencer o Ray Tracing da NVIDIA, né? Já que a AMD tem ali a sua carga de incompetência em Ray Tracing quando a gente fala em RX 6000, por exemplo. Em casos como Resident Evil 4 e The Callisto Protocol, não é um parâmetro muito legal porque a AMD entupiu a memória de vídeo. Eu já tinha falado isso várias vezes. A AMD costuma entupir a memória de vídeo, como fez em Far Cry 5, quando você liga o RT, pra 3080 não roda bem, pra 3070 não roda bem por causa dos seus 8 GB. Então, ela faz isso propositalmente. Ela fez isso também em Godfall, que é um jogo horroroso, que tem um Ray Tracing podre e entope a VRAM também. Então, algo completamente artificial que não havia a menor necessidade, mas isso é uma estratégia de mercado, da qual eu, obviamente, não concordo, mas que foi uma estratégia que a AMD adotou, só que aí, infelizmente, o Hardware Unboxed utiliza desses jogos para convencer a gente que, olha, tá vendo? Nós temos um problema na placa. E assim, gente, porra, vocês sabem, eu sou o maior crítico dessa série 40, mas nós temos que colocar os pingos nos i nos seus devidos lugares, tá? Então, a 4060 Ti, por pior que ela seja uma placa horrorosa, na minha opinião, cara, ela não precisa ter 16 GB, né? O problema dela não é esse. Tanto é que a própria 4060 Ti de 16 GB, no final, quando você for tirar a média em vários jogos testados, ela não muda nada. Ela não muda absolutamente nada. A diferença, então, entre a 4060 Ti de 16 e de 8 GB não é nenhuma. O que você ganha realmente tendo a RTX 4060 Ti de
16 GB. Ganha um débito de $100 na sua conta. Em alguns poucos casos de jogos mal otimizados, você vai ter no lançamento ali uma sobrevida. Mas é isso. Forspoken, por exemplo, teve um bug diferente. Também patrocinado pela AMD, tá? Ele rodou tão bem quanto, só que as texturas não estavam chegando com a velocidade devida. Elas simplesmente sumiam, elas perdiam qualidade, né? Isso por conta, provavelmente, do barramento. Quando você não tem um barramento, você apela para a capacidade. Ora, não tenho como ficar puxando essa memória de lá de fora, eu encho a minha memória interna aqui. Mas agora, não tenho muita memória, vou ter que puxar lá fora, e aí esse barramento, essa comunicação muito fraca, vai me dar um problema, que é o que acontece em Forspoken. Mas também um jogo patrocinado pela AMD. Se a gente for pegar o único jogo desses todos que nós temos problema, que não é patrocinado pela AMD, é a Plague Tale Requiem, esse sim patrocinado pela NVIDIA, que roda melhor com Ray Tracing na 4060 Ti de 16 GB em vez de na de 8 GB. Só que de toda maneira é o mesmo caso do Last of Us. 50 FPS, você vai rodar mal com a 4060 Ti 16 GB e você vai ter que de qualquer jeito ou desliga o Ray Tracing, ou você vai baixar para o alto, ou você vai ligar um DLSS 2, um DLSS 3 ou coisa nesse sentido. Então, ter os 16 GB, eles só vão te atrapalhar quando a indústria quiser que eles te atrapalhem. Quando os desenvolvedores fizerem seu trabalho, como aconteceu com The Last of Us, em que eles lá atrás, né, na primeira versão, assim, vinha com muito uso de VRAM, eles foram corrigindo, isso é até mostrado no Hardware Unboxed, e agora tá bem mais tranquilo. Quando os caras querem fazer, de 8 a 16 GB não vai fazer diferença. Então eu não acho que você tem que pagar essa conta. Se for você gastar mais dinheiro, pega uma GPU melhor. E outro ponto, para finalizar essa história toda. Se ter 8 GB fosse o problema, a 3070 não teria uma média melhor do que a 4060 Ti no teste do Tech Power Up. A 3070 Ti também não teria. E antes que vocês falem, mas tem que ver as mínimas. Isso vale para as mínimas também. A 2080 Ti de 11 GB também tá lá um pouquinho acima. Mas nada que diga assim, nossa, tá vendo? Os 11 GB salvaram essa placa, deixaram ela muito melhor. E a 2080 Ti, por exemplo, ela tem um barramento, né, de 384 não. Era de 24, não, de 11 GB, né? 352 bits, né? Então, a 2080 Ti com 352 bits, ela, mesmo assim, não se salvou, não teve muita discrepância por uma 3070. Por quê? Porque é todo um conjunto, gente. É o barramento, é a quantidade de VRAM e é o motor, né? A GPU, a velocidade que ela tem, a capacidade que ela tem de processar instruções. Então, por exemplo, placas até relativamente muito mais VRAM, como a RX 6800, não fica muito diferente, não. A 6750 XT de 12 GB também. Não importa como o tempo vai passar. Quando os caras aumentam a necessidade de VRAM, automaticamente eles aumentam a necessidade de poder de processamento da tua GPU, eles aumentam a necessidade de comunicação no barramento, eles aumentam tudo ao mesmo tempo, eles não aumentam só um detalhe. Se eu fosse você, pode escolher o modelo que você quiser, não precisa comprar com mais VRAM. Claro, se chegar um determinado momento, você se dá de cara com uma 4060 Ti de 16 pelo mesmo preço da de 8, você vai na de 16. Beleza, não há nada de errado nisso. Mas pagar $100 a mais por isso... e tem um detalhe, uma coisa que pouca gente tá falando. No próprio review do Tech Power Up, a versão de 16 GB consome o dobro em idle e consome mais rodando vídeos. Por quê? Porque você tem o dobro de memória ligada sem necessidade. Então, mesmo que você esteja usando nada, uma vai consumir 7 watts, a outra vai consumir 14. Nossa, realmente não muda nada, né? Mas é algo que é uma informação importante, imagino, de vocês saberem, principalmente se boa parte do tempo que vocês editam ou que vocês estejam assistindo vídeo com uma placa de vídeo. Eu assisto muito vídeo aqui no computador, muito filme. Então, ela passa boa parte do tempo em idle e ela vai só aumentar esse consumo por conta dessa VRAM que tá a mais. Então, eu acho que é uma informação importante para que vocês saibam. No fim das contas, pessoal, eu fico até chateado um pouco com canais como Hardware Unboxed, que entraram nessa do marketing da AMD, de dizer, tá vendo? Nós avisamos, VRAM é extremamente importante. Não é. O que é importante é dimensionamento entre poder gráfico, a quantidade de VRAM e o barramento. É isso. Quando o Hardware Unboxed faz isso, ele está fazendo exatamente aquilo que a gente condena na NVIDIA. Que é o quê? Pegar e dizer assim, pegar 2, 3 casos
e focar naqueles 3 casos como se fossem a regra. Por exemplo, o DLSS 3. Rende 4 vezes mais. E aí você vai pegar, rende mesmo? Não, rende um pouco mais, rende bem mais. Mas é 1 ou 2 casos que ele vai render 4 vezes. E só vai render 4 vezes se usar o DLSS 2 em modo performance, com DLSS 3 junto e quando tiver um gargalo de CPU. Então, tendo tudo isso aí, você vai ter o ganho de 4 vezes. Mas se não tiver um dos detalhes, seu ganho vai ser de 80%, 70%, né? E com aquelas pormenores, né? É fundamental pra gente compreender que, por vezes, os canais, para não se desdizerem, acabam tendo que apelar para esse tipo de coisa. E, de fato, o PCFX sempre insistiu nisso, em dizer assim, gente, não precisa de mais de 8 GB para uma placa como a RTX 3070. Até porque ela nunca foi voltada para 4K high-end, Ultra RT, não sei o que, ela nunca foi voltada. E a 4060 Ti, é uma coisa que é fundamental que vocês percebam, ela é de entrada, pô. Ela é para você rodar 1080p alto com altos FPS. Igual, Marcos, só isso. Infelizmente, porque a 4060 Ti, gente, tem especificações de 4050 Ti. Então, o problema todo é que vocês estão pedindo para uma 4050 Ti de $500, quer dizer, $400 de 8 GB, né? Que rode tudo perfeitamente bem. Não vai rodar. Não vai rodar porque a NVIDIA não quer. A NVIDIA está te vendendo um produto ruim por um preço caro e você está sendo muito exigente com ele. Você deveria estar exigindo que ele fosse barato. Mas ele não pode fazer muito além disso, não. Vai botar 16 GB numa 4050 Ti pra quê? Essa 4060 Ti já rodou pior em Ratchet & Clank agora do que a 3060 Ti, né? Como é que os caras deixam isso passar, bicho? Entendeu? Aí eu imagino, se você tem um PC com PCI Express 3.0, pior ainda. É uma categoria de placa que realmente as pessoas não deveriam nem estar comprando. Porque elas acabam validando esse tipo de coisa, né? Mas, isso aí a gente já falou 1 milhão de vezes. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.